Olá, meu nome é Liz, sejam bem-vindos ao Holística e eu vou fazer aqui uma tirada daqueles montinhos. Vocês vão escolher uma pedrinha para cada montinho. Eu vou misturar as cartas aqui para quem quiser ver, senão só passar o vídeo e escolher o seu montinho, só um instante. Pronto, aqui vocês podem ver as três opções. A primeira opção, nós temos a ametista. A segunda opção, nós temos o quartzo de cristal. E a terceira opção, nós temos aqui esse pedacinho de aquamarina. Pensa aí com carinho e vamos lá para a primeira opção. Deixa eu botar as outras duas pra cá. Para a primeira opção, que é a opção da ametista. Vamos ver aqui. Primeira carta que saiu, nós temos a carta do misticismo. E a segunda carta, nós temos a carta da sabedoria. Olha, antes de virar as cartas, eu já posso falar aqui que nós temos muito sobre sabedoria interior. É possível sim que a gente esteja falando da sua intuição, até porque a carta do misticismo é a carta da intuição. A carta da sabedoria fala de aprender com os mais velhos. Então, esse mais velho às vezes não é uma pessoa mais velha. Pode ser também uma parte de nós que tem mais experiência, o que pode servir como nossa intuição, como nosso eu interior, superior, na verdade, interior também. Mas fala muito sobre ter uma sabedoria interna, é isso que eu consigo tirar, é uma carta de chakra do terceiro olho, a carta do misticismo, que veio junto com a ametista, que também é uma pedra ligada a ver, a saber. Então, essas primeiras cartas eu posso dizer assim, olha, sua intuição talvez esteja te dizendo algo muito importante, você talvez tenha guardado, talvez não, você tem guardado dentro de você uma sabedoria que você talvez não tenha. E que a forma de acessar ela, de acordo com a cor, que é o chakra cardíaco, o chakra do coração, pode ser possível de acessar através dos seus sentimentos, de uma pacificação dos seus próprios sentimentos. Vamos ver aqui as cartinhas do tarô mitológico. Roda da Fortuna. O 7 de paus. O As de copas. E o 2 de ouros.
eu sinto aqui é o seguinte, ou a pessoa que se conectou com esse bolinho, com esse primeiro bolinho, ela está passando ou vai passar por uma mudança muito grande e isso tá gerando conflito dentro da pessoa. Por que conflito? Porque tudo que é novo a gente não sabe para onde vai. A grande maioria de nós não lida tão bem assim com mudanças. Pode até estar querendo, desejando, as coisas não estão boas como estão, mas como elas estão é conhecido. Então, em geral, a gente lida com mudança de forma de forma não tão fácil, vamos assim dizer. Então, tá aqui me falando com esse As de Copas e com esse 2 de Ouros, para você ter paciência. O As de Copas, para mim, reforça a mensagem do pacifique suas emoções para conseguir ver o que você já sabe internamente, para conseguir equilibrar as coisas. O que aqui está me passando a primeira mensagem, a primeira não, né? A continuidade da mensagem, vamos assim dizer, é que de alguma forma você sabe partes importantes do caminho que está se apresentando na sua frente, que você tem que confiar nessa sua sabedoria, nessa sua intuição sobre o caminho. E como acessar essa intuição? Eu não consigo ouvir, eu só estou perdido. Calma, escuta o que você está sentindo de verdade, não é aquela paranoia. Tem a voz da paranoia, não é essa voz. É uma voz de quando você está bem. Sabe quando você está bem, você está tranquilo, que você consegue olhar para a situação com claridade? É basicamente isso. E é isso que vai te ajudar a equilibrar essa fase de mudanças. Porque, ao que me parecem, são mudanças necessárias, porque com a roda da fortuna e com o misticismo, a sabedoria, as de copas me parecem cartas positivas. Eu vou ver aqui com essas três se nós temos mais alguma informação. Nós temos o 7 de paus de novo, a carta da fé, e a carta da mãe. O que isso quer dizer? Nós temos cartas aqui na mesa que são muito espirituais. A carta do misticismo, o As de Copas e a carta da fé, como o nome já diz, são cartas muito espirituais. São cartas que, para quem já tem uma vida espiritual desenvolvida, vamos assim dizer, escute, confie, você sabe que essa mudança é necessária, tenha fé no caminho. Tenha fé porque a mãe fala sobre abundância, a mãe fala sobre dar à luz a novos projetos. Aparentemente tem algo aqui que está mudando porque precisa dar espaço a uma coisa mais madura, uma coisa mais gestada, porque a mãe, essa carta vem dividida em três, vem a dama, a mãe e a senhora. A mãe, ela é essa fase da lua cheia, da completude, da capacidade de gerar vidas, de gerar projetos, da vida a coisas. E na forma com que eu vejo aqui, com o 7 de pau se repetindo, é tipo assim, calma. Eu sei que tem um conflito, que tem uma resistência, de não saber qual é o caminho e por isso eu vou lutar desse ou daquele jeito. Eu entendo. E é normal. Mas tenha fé, porque você não está sozinho. E você sabe muito mais do que você acha, do que você está se atribuindo conhecimento, vamos assim dizer. Vem mudanças boas, vem mudança para dar gestão a novos projetos, sejam eles filhos ou não. É uma carta de abundância e criatividade. É um lindo jogo. Muito obrigada a quem escolheu a pedrinha número 1. Deixe o seu like. E se puder, se inscreva. Vamos agora passar a opção número 2, que é o quartzo transparente. Seja bem-vinda, opção número 2, que escolheu o quartzo transparente. Vamos aqui começar a sua leitura.
Vamos primeiro ver as cartas do seu oráculo. A primeira carta, nós temos a carta do engano. E a segunda carta é a carta da conclusão. Olha, eu diria que uma primeira mensagem com essas cartas é talvez uma dinâmica que não fosse a mais ideal, vamos assim dizer. Porque engano pode se referir a várias coisas, podem se referir à dinâmica envolvendo pessoas que não são tão sinceras, pelo menos uma das partes aqui não é sincera na dinâmica, ou pode ser uma dinâmica que parecia certa, às vezes parecia o relacionamento certo, parecia o emprego certo, mas percebe que não, e que é necessário se concluir essa fase. Vamos ver o que mais tem de mensagem aqui com as cartinhas do tarô mitológico. A primeira carta que nós temos é o 9 de paus. O pajem de copas. O diabo. E a rainha de paus. É uma mensagem mais, vamos assim dizer, complexa. O que me parece aqui, sabe, é o seguinte: tem algo que foi ou que está sendo, eu não sei se a pessoa já está enfrentando a conclusão, se ela está tomando a decisão, mas tem algo muito desgastante. O 9 de paus me fala muito de desgaste. Do lado do pajem de copas, é porque o pajem de copas está do lado do diabo. Vai ficar assim, mais ou menos. O que essas cartas estão me dizendo? Que a dinâmica que se tinha era muito egocêntrica. Ela era... Ai, só um instante. Perdão, gente, fui diminuir os ruídos. Como eu estava falando aqui, nós temos um pajem de copas com a carta do diabo. Essas duas cartas juntas estão me dando uma ideia muito de ego. Muito ego. Relações baseadas em vaidade. Nessa carta do tarô mitológico, aqui nós temos Narciso. E a carta do diabo fala muito sobre o que é material, sobre qual é o nosso ego, o que é que a gente... São coisas muito materiais, são relações, são situações, são trabalhos que, na verdade, eles não têm aquele senso de realização, alegria, e os motivos para isso podem ser vários, mas o que aqui está me dizendo é que tinha muito uma coisa, ou tem, né? Uma coisa de imagem, de exibicionismo mesmo, de alimentar o meu ego, é algo que não realmente não alimenta. E essa rainha de paus, ela tá me dando uma dupla mensagem. Porque paus fala sobre paixão, fala sobre chama. Poderia ser, junto com a carta do diabo, uma combinação para continuar essa tendência que a gente tá falando aqui material. Mas o que ela tá me dizendo, eu acho que para a grande maioria de vocês não é isso. Para a grande maioria seria procurar algo que realmente dê paixão. Que não é só bonito, que não é só o que é apreciado, que é o que vai ser visto. É procurar algo que faz a gente brilhar. A rainha de paus, ela tem paixão, ela tem fogo. Vamos ver aqui as 3 cartas do oráculo de Gaia. Nós temos o Senescal. O
o 4 de espadas e a rainha de ouros. A mensagem que tá me saindo aqui é o seguinte: não é errado correr atrás de vitória material. Todos nós queremos. E não é errado, não tem essa coisa de, ai meu Deus, não pode ser vaidoso. Pode. A gente pode querer viver bem, a gente pode querer conquistar, crescer na vida, fazer dinheiro. A questão não é o ter. A questão é a nossa relação com as pessoas ser mediada ou ser focada nos aspectos materiais, relacionamentos que as pessoas estão projetando imagens que não são as delas, ou que se envolvem com pessoas que sabem que não são aquela imagem que todo mundo vê, mas se envolvem porque quer a imagem e não a paixão, e não a pessoa. Em questão de trabalho, são empregos que podem até dar muito dinheiro, mas que ou obriga você a ser alguém que você não é, ou realmente não te traz nenhuma alegria, te faz escravo dos seus próprios desejos, do seu próprio ego, da imagem que você fez de você. E isso daqui, gente, é uma mensagem meio dura, mas por experiência própria, eu vou dizer que o cachorro latindo lá embaixo. Desculpa. Que esse não é um processo rápido. Eu vou esperar o cachorro. Por experiência própria, eu vou dizer que questões de ego são muito difíceis de sumir de uma hora para outra. O nosso ego é a nossa identidade, aquela que a gente... Não é a nossa identidade total, mas é a forma com qual a gente se projeta, com qual a gente quer se ver e quer ser visto. Então, às vezes, a gente fica preso em dinâmicas que são tóxicas, porque a gente está sendo escravo das nossas imagens, dos nossos desejos. E esse não é um processo que vai sumir de um dia para o outro. Eu acho que a pessoa que está se identificando com essa mensagem, ela primeiro tem que tomar consciência de que parte da imagem dela, da projeção, da visão que ela tem dela mesma, está afetando a própria alegria da pessoa, do que ela está sendo escravizada, para aos poucos ir se livrando disso, porque não é um processo que acontece de um dia para o outro. Nós criamos imagens de nós mesmos que acabamos nos confundindo, achando que nós somos, sei lá, nosso emprego, nosso cargo, nosso relacionamento. A gente se une a ideias que nós fazemos de nós mesmos, que não necessariamente somos nós. Então, tenha paciência com você mesmo, porque esse é um processo um pouco mais complicado, um pouco mais demorado, mas é um processo possível. Então, boa sorte, vai dar bom. Deixe seu like, se você puder se inscreva e um beijo. Vamos para a próxima opção. Olá, opção número 3, você que escolheu a Aquamarina, seja bem-vindo. Vamos ver o que a opção 3 traz de mensagem para vocês. Vamos lá. Vamos primeiro virar as cartas do oráculo. Nós temos aqui a carta da perfeição. E a segunda carta, a carta da gratidão. Eu amo essa carta, gente. Daqui foi os dentinhos da gata, gente. Essa primeira mensagem é engraçada como a energia é uma coisa que a gente sente. A segunda mensagem tinha uma coisa mais forte e eu tinha até dificuldade de manter a atenção na energia. Essa daqui é fácil, ela é fluida. Porque me veio uma mensagem muito assim, olha, para de procurar ter a vida perfeita. Não é parar, a gente tá sempre tentando ser melhor. Isso é ok, isso é bom. Mas a gente tem que ter um momento
para agradecer o que a gente já conseguiu, o que a gente já conquistou. E é assim que essas ideias de perfeição e gratidão, elas se complementam. A vida é buscar, é crescer, é tentar fazer o melhor do tempo que a gente está aqui na Terra, para nós e para as outras pessoas. E isso é ótimo, buscar ser melhor, buscar crescer. Mas também é importante que a gente agradeça pelo que a gente já conseguiu fazer, pelas pessoas que aos poucos nós fomos nos tornando mais claras, mais lúcidas. Então, é uma mensagem, a primeira mensagem assim muito bonita de lembra de agradecer as coisas boas que você já tem. Por quê? Vamos ver o que o tarô mitológico diz pra gente. A primeira carta nós temos um 9 de espadas, um 3 de espadas, um 9 de copas e o julgamento. As pessoas que se conectaram com essa mensagem, elas estão passando ou vão passar por alguma situação que vai doer no coração. Com esse 3 de espadas já deixa bem claro. E que isso vai gerar uma angústia mental. Tem muito pensamento aqui do tipo... Tem até um pouco de culpa por não ter, sei lá, talvez por não ter sido a pessoa que achava que precisava ser para fazer o projeto dar certo, o relacionamento dar certo. Tem um sofrimento aqui. E tem uma culpa por não ter sido tão perfeito. Por não ter sido, talvez não é nem perfeito, por não ter sido talvez tanto quanto gostaria de ter sido em relação a algo. Só que com esse 9 de copas, com o julgamento, eu vou virar essas cartas aqui para ter certeza da mensagem e não falar besteira. Mas eu sinto que tem uma virada, porque o 9 de copas é uma carta muito bonita, uma carta de muita alegria, uma carta de realização. Então eu vou querer saber do que se trata antes. A primeira carta que nós temos aqui é a carta das emoções. A segunda carta que nós temos aqui é a carta da intuição. E a terceira carta é a carta do pensamento. Só arcano maior aqui no tarô de Gaia. Ok. Tem aqui, eu sinto que é mais um conselho. O que eu sinto é o seguinte, você vai ter uma chance. Pode até ser uma segunda chance, se foi realmente um erro seu e você tiver interesse de refazer alguma coisa. Segundas chances, elas não necessariamente são com a mesma pessoa. Às vezes se for um caso de relacionamento, mas às vezes a segunda chance é uma segunda chance de, sei lá, ser feliz em um trabalho, se desenvolver em uma carreira, às vezes em outro lugar com outras pessoas, às vezes é uma segunda chance de ser feliz. Se alguma coisa desandou, porque tem muita tristeza no coração aqui nessa mensagem. E o conselho que dá, sim, são 3 etapas. Primeiro, olhe para suas emoções. Depois, escute a sua intuição. Porque assim você vai conseguir ter pensamentos mais claros. Tem uma coisa que eu sinto que a confusão mental é tão grande para quem está se conectando com essa mensagem. É uma dor que às vezes a gente se perde. E a primeira coisa quando a gente vai lidar com as nossas emoções
é pacificar um pouco, é saber primeiro o que é que eu tô sentindo. Não é deixar de sentir, porque a gente não vai deixar, a gente tem que sofrer. Se tá triste, chora, assume, conversa com as pessoas. E aí, aos poucos, a gente vai assimilando aquelas emoções, quais são as nossas emoções. E à medida que a gente vai compreendendo, que a gente até vai intuindo o porquê daqueles sentimentos, o porquê que a gente se sentiu tão cobrado ou se cobra tanto, a gente vai clareando a nossa mente. A gente vai racionalizando. E aqui diz que a sua intuição vai te ajudar muito nesse processo, porque ela está no centro do jogo. Eu vou pedir mais uma carta, só para ver o que a gente pode mais dizer, porque aqui não está dizendo muito sobre... Aqui descreve muito o processo, mas não diz muito sobre o que vem na direção ou por que passar por esse processo. O que mais nós podemos dizer às pessoas que escolheram essa opção, por favor? A primeira carta que saiu a carta da criança. E a rainha de copas. Te pede para passar por esse processo. Vai passar por esse processo porque você precisa fazer esse renascimento. A carta de julgamento aqui é Hermes indo ao submundo. E ao tão profundo das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas intuições, para poder recomeçar como uma pessoa que tem domínio sobre as próprias emoções. Domínio sobre as próprias emoções não é deixar de sentir. Muita gente tem uma noção assim, meio distorcida. Não. É sentir, saber o que estamos sentindo, estarmos bem com os nossos sentimentos, porque eles não poderiam mais dominar a gente, porque nós já conhecemos eles. Nós nos permitimos sentir e nos permitimos deixar ir. Chegar nessa posição da rainha de copas permite uma qualidade de vida muito grande, porque gera tranquilidade com as questões emocionais. Quem nunca passou por um coração partido e pensa assim, meu Deus, eu nunca mais quero sentir aquilo. Mas se você já passou e deu uma assimilada boa na situação, você já percebeu que outras situações no futuro, elas machucam, mas a gente não vai tão pro fundo do poço porque a gente se conhece, porque a gente conhece melhor nossas emoções. Se nós passamos por esse processo, se nós nos permitimos entender o que veio de bom e o que veio de ruim daquela situação, não exige perfeição das relações, dos trabalhos, da gente. É ser grato até pelo que foi ruim. Obviamente, cada um sabe o que é que dá para ser grato, mas às vezes a gente tem coisas que a gente vive que parece, e que foram, né? Um show de desgraças, mas que fizeram a gente, ensinaram coisas a gente sobre nós mesmos. E essa lição precisa ser assimilada para dar tranquilidade. Uau! Eu espero que vocês tenham gostado. Opção 3, se você gostou, deixe seu like. Se gostou do canal, se inscreva. Um beijo e até a próxima!